Da igreja, graças a Deus pela oportunidade maravilhosa. Eu gostaria de convidá-los a lermos uma passagem bíblica bastante conhecida, Evangelho de São João, capítulo 3. Nós vamos ler apenas um versículo para a glória do nosso Deus. Deveras eu estou feliz de mais uma vez estar aqui com os irmãos e irmãs nessa casa de oração. Graças a Deus pela oportunidade. Deus abençoe a vida do ministro aqui responsável por essa obra. Deus abençoe toda a igreja, os irmãos que vejo. Muito bom essa comunhão. Graças a Deus. Capítulo 3, versículo apenas, o versículo de número 16, que nos diz assim: pois Deus amou o mundo de tanto modo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Como nos foi dado essa oportunidade, eu quero aproveitar ao máximo que puder para falar de um texto tão profundo. Acabamos de ler o texto áureo da Bíblia. Lemos o texto áureo, alguns o chamam do versículo chave da Bíblia, e somos sabedores que a passagem a qual nós acabamos de ler expressa o grande propósito de Deus em meio a uma situação da humanidade. Quando nós paramos para pensar no que nós acabamos de ler, no que nós acabamos de ouvir, nos vem à memória algumas passagens bíblicas, e passagens bíblicas essa que nos fala a respeito de uma situação em que encontrava-se a humanidade. A humanidade, segundo o próprio apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo chega a dizer, no versículo 23, que todos estavam caídos, todos estavam em pecados, distantes de Deus. Assim era a situação da humanidade. O mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 6 da mesma epístola, no versículo 23, ele fala de uma condição do pecado. E na verdade ele apresenta o salário do pecado, dizendo que o salário do pecado é a morte. A humanidade estava toda em pecado. Deus, olhando os céus, procurando ver se encontrava um justo, não achava. Todos em pecados e condicionados a uma situação da lei de ter que pagar com a morte, de ter que fazer desse modo para que assim talvez. No entanto, nesse mesmo cenário em que nós olhamos para essa situação decaída da humanidade, bem verdade que no coração de Deus já havia um projeto glorioso na história da humanidade. No coração de Deus já tinha um projeto extraordinário, pois quando nós examinamos a Bíblia, quando nós olhamos a palavra de Deus, percebemos que Deus já tinha um projeto de escape para os pecadores, para as pessoas que um dia possivelmente iriam ouvir esse evangelho e seriam convencidas pelo Espírito
que o Evangelho é perdoador, que o Evangelho é transformador. E as pessoas que ouvirem esse Evangelho e abrissem o seu coração para a palavra libertadora de Jesus Cristo, seria agraciada com o perdão e com a salvação. Imagine quando lá no Éden acontece o que aconteceu, o homem acaba sendo enganado, desobedece a Deus, transgrediu um princípio que Deus havia estabelecido ali com ele, e desobedece uma ordem divina, e no entanto, o que Deus disse que aconteceria, aconteceu. O que Deus falou que sucederia ao desobedecerem a sua palavra, acontece. Só que nesse mesmo cenário, nós percebemos ali acontecer um ato profético e ao mesmo tempo percebemos Deus falando através de figuras o que aconteceria no futuro. Imagine quando o Senhor Deus começa a passear pelo Éden, procurando Adão após ter desobedecido, e Adão se esconde. Imagine, queridos, quando nesse cenário resolve o Senhor Deus, consequentemente porque o homem havia pecado e o seu coração agora já estava cheio de tudo aquilo que o pecado traz para a humanidade. Deus resolve sacrificar um animal e vestir Adão. E quando nós paramos para refletir em todos os tipos, em todas as figuras proféticas que o Antigo Testamento aponta para o que aconteceria com Jesus, nós percebemos que lá no Éden, o Senhor Deus já estava falando para a humanidade: chegará o tempo em que da semente da mulher que há de nascer aquele que carregará sobre os seus ombros um principado de Davi, vai chegar o tempo dele ser crucificado, dele ser morto, dele ser levado ao Calvário para ser sacrificado, para se cumprir na vida da humanidade o que o mesmo apóstolo Paulo no capítulo 6 e no versículo de número 23 fala: porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, que foi morto lá no Gólgota. Aí nós paramos para pensar: meu Deus, como pode Deus amar o mundo de tal maneira, desse modo, estando o mundo desprezando, rejeitando, blasfemando, zombando, fazendo todo tipo de mal contra Deus? Deus ama o mundo de uma maneira tão grande que não tem como nós explicarmos. Ei, permita-me nesse momento fazer essa indagação para que você pense, para que você reflita. Imagine a tua situação, imagine o tamanho do crime que você cometeu, imagine a situação que você fez, é desagradável, que entristece ao Senhor Deus, que desagrada ao coração do Senhor. Por maior que foi esse crime, por maior que foi esse pecado que você cometeu, ei, nessa noite tu está aqui porque o Consolador, o Espírito Santo, te convenceu a estar aqui nessa noite. Ele te convenceu a vir a essa casa, ele te convenceu a vir a esse lugar nessa noite para ouvir que há sim uma liberação de graça sobre a tua vida. Esse pecado, ele não é um pecado tão grande a ponto de que o nosso Salvador nessa noite não libere sobre a tua vida o favor imerecido do perdão que foi o seu ato de ser morto no Calvário por tua vida. Não tem amor maior do que esse, do que alguém dar a vida. Imagine o nosso Deus dando a vida dele por mim, por você. Perdidos, pecadores, distantes de Deus, destituídos, ele se entrega em favor da minha vida e da tua. Aí agora nós estamos diante, queridos, de um ato tão extraordinário que nós devemos pensar, refletir. Como pode Deus ter me amado tanto, e agora que eu compreendo que Ele me amou? Porque há pessoas aí, irmãos, que
até sabe do que aconteceu, a história que lhe é passada, que alguém se entregou, alguém foi morto, alguém foi crucificado. Algumas pessoas que sabem, entre aspas, desse fato que marca a história. No entanto, de ter aquele toque ali no mais íntimo do seu coração, eu verdadeiramente compreendi que alguém morreu para o meu pecado ser perdoado. Jesus Cristo morreu foi no teu lugar, porque os teus pecados, as tuas dívidas, as tuas culpas, essas aí, a condição que está lá em Romanos 6:23 seria para a tua vida no pecado, mas agora você sabe, alguém morreu no meu lugar. O que você deve fazer? Qual deve ser a tua atitude após saber que alguém morreu, para você ser favorecido com o perdão das tuas dívidas? Você precisa nutrir no teu íntimo um sentimento muito forte de que você precisa viver uma vida agora não mais para você. Você agora precisa dedicar uma vida àquele que morreu no teu lugar. Porque nós estávamos destinados à morte, nós estávamos trilhando um caminho para o abismo, mas Jesus Cristo chegou na minha vida e na tua vida, se apresentou para nós através do seu ato sacrificial, para que nós mudássemos o curso do nosso caminho. Ele te deu a oportunidade de sair do caminho que você estava andando para ir para o abismo. Você sair do caminho para a morte e agora trilhar o caminho da vida. Jesus morreu no meu lugar para que a vida agora passasse a reinar em mim. Aleluia! E agora nós vamos fazer o quê? Nos abdicar de tudo aquilo que é desagradável. Nós vamos agora ter uma vida sincera, íntima, viver diante do nosso Deus, com o nosso coração diante dele, em sinceridade, em verdade, e o adorá-lo, o reverenciá-lo, prestar culto todos os dias das nossas vidas. Queridos, você faz ideia, você já parou para pensar o tamanho do milagre que chegou na minha vida e na tua vida? Imagine quem estava em pecado, caminhando para o abismo, caminhando para a morte, e agora você sabe, não, chegou para você uma nova oportunidade. Eu acredito aqui, queridos, que todos que vivendo na nossa região, alguém chegando e dizendo, olha, eu cheguei para trazer aqui para você essa oferta, lhe trouxe aqui, essa carreta aqui deve ter 1,5 toneladas de ouro trabalhado para você, é para você, ninguém ia rejeitar. Isso aí, queridos, 1,5 toneladas de ouro não chega, não dá nem para se medir. O favor do milagre que chegou na minha vida e na tua vida. Nós estávamos indo para a morte, nós estávamos indo para a condenação eterna, nós estávamos indo para esse caminho, consequentemente por conta dos nossos pecados. Mas alguém mostra o que está aqui, Deus ama o mundo de tal maneira. Imagine a situação que no outro dia estávamos aqui falando, uma mulher vivendo de maneira equivocada, achando que na sua maneira de pensar e de achar, estava vivendo, agradando a Deus. No entanto, uma mulher que estava vivendo de forma conjugalmente ilícita, estava cometendo um crime das leis daquela época, e para a nossa época também, e de repente chega diante de Jesus. Para a lei, ela iria ser pega, seria apedrejada, seria levada para ser executada, e no entanto, aquela mulher samaritana que estava ali, diante de Jesus Cristo conversando, nós podemos nos colocar naquela situação.
Jesus Cristo chegou ali diante dela, não para levá-la para ser apedrejada, para ser morta, não. Jesus estava ali diante dela para agraciá-la com perdão e a oportunidade de ser mais uma moradora no lugar celestial. Foi isso que Jesus fez na minha vida e na tua vida. Estávamos prestes a ser condenados e Ele veio para nos perdoar, para nos libertar do jugo que o inimigo estava colocando sobre a nossa vida. Ele veio como nosso libertador e salvador. E aí Deus mostra o seu amor para com a humanidade em que dá o seu único filho. O que você teria coragem de dar a Jesus? O que você teria para dar a Jesus? Deixa eu ver se nessa noite tem alguém aqui que tem coragem de entregar o seu coração a Jesus. Tem alguém que teria a coragem de entregar o seu coração a Jesus, entregar a sua vida a Jesus? Ei, Ele se entregou por você. Ele foi levado ao madeiro por tua causa. Ele foi morto por tuas culpas. Ele foi crucificado pelos teus pecados. Ele enfrentou a morte por causa dos teus erros. Você já parou para pensar quem tinha mais para abrir mão, Jesus ou você? Porque a Bíblia nos apresenta alguém que, segundo o apóstolo Paulo, ele despiu-se da sua glória. Ei, o apóstolo Paulo chega a dizer que ele não teve por usurpação ser Deus, coisa que ele deveria fazer. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de homem, habitando entre os mais vis pecadores. Ele foi levado ao Calvário, ele foi injuriado, ele foi cuspido, blasfemado, fizeram todo o mal contra ele, ele foi morto, mas segundo as Sagradas Escrituras, ele ao terceiro dia ressuscitou e foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome. Toda a autoridade está nas suas mãos e ele há de cumprir na minha vida e na tua vida essa promessa aqui de redenção aos que estavam trilhando o caminho de morte. Chegou salvação na tua casa, chegou salvação na tua vida. É aproveitar essa oportunidade hoje e se entregar ao Salvador que foi morto por tua causa. Ele foi morto por tua causa, ele pagou um alto preço por tua vida. Então aproveita a oportunidade hoje. Aproveite a oportunidade hoje, porque Deus te amou de um modo que não tem como explicar. A nossa companheira, o seu marido, daqui a pouco por algumas atitudes, você olha, hoje fez uma atitude, olha como demonstrou o amor. Mas o amor de Deus pela humanidade não tem como se medir, não tem como se calcular. Você pode pensar o seguinte: o nosso Cristo, ele desceu dos céus para vir aqui. Aí alguns como fazem frases motivacionais ou para pensarmos, fala, que a humanidade ficaram extasiada quando souberam a respeito da história do homem ter ido à lua. Mas imagine o nosso Cristo descer do céu, o fato que muda toda a história. Isso é grandioso, isso é extraordinário. Deus descer dos céus e vir à terra para alcançar os perdidos. Isso é extraordinário, é um fato que a humanidade deve pensar e carregar no seu coração. Eu preciso viver para esse Deus, eu preciso entregar minha vida a esse Cristo, eu preciso me doar a Ele, porque Ele pagou um preço, Ele sofreu, Ele foi moído, Ele foi caluniado, todo o mal Ele passou no meu lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê. Imagine o evangelista Marcos, no primeiro capítulo, no versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede
e crede, e crede. É necessário crer na promessa de Jesus Cristo. Ei, esse crer não é só de acreditar, não é só de ouvir algo e dizer, ah, é verdade, eu acredito. Esse crer é de você deixar que entrar no teu coração, os teus desejos, as tuas intenções, os teus pensamentos serão mudados, porque o Evangelho, ele entrou no teu coração, mudou tua conduta, mudou tua maneira de pensar, mudou tua maneira de agir, porque quando alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E quando o Evangelho chega no coração de um cristão e ele crê no poder do Evangelho, crê no favor do Evangelho, sua vida muda. Amém, irmãos? Então esse crer não é só de acreditar. Esse crer aí, queridos, é de mudança, é de convenção, é de atitude nova, é de viver o que o Evangelho determina. Para quê? Para não morrer, para não sofrer, para não ser castigado, para não estar, sabe, passando por situações difíceis. Aí imagine, nessa noite estamos declarando, alguém pagou um alto preço na cruz, para nós não irmos para a condenação eterna. Alguém se sacrificou no nosso lugar, para sermos salvos, para irmos morar no céu. Aí eu pergunto, quem nessa noite quer ser o morador dos céus? Quem quer habitar nos céus aonde o nosso Deus está? Aleluia! Então você precisa confessar a Cristo como teu Senhor. Tu precisa obedecer o Evangelho e trilhar uma vida de obediência a esse Evangelho para morar no céu. Aí é só ser inteligente. Eu sei que alguém me amou, eu sei que alguém se sacrificou por mim. Eu vou crer, vou obedecer e vou receber o favor divino. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe sobremodo. Eu já quero voltar o microfone, em nome de Jesus. Quero voltar o microfone até aqui, fora, pelo nosso Deus nos dado essa oportunidade para declarar do seu amor. Deus abençoe todos mais. Glória a Deus.